Bom, você não pode vir. Mas ó, deixa eu te contar um segredo. Mas eu vou vir. Te dá dois motivos. Nossa, quer ver? Primeiro que eu tenho que trazer ela, minha esposa. Segundo motivo, porque vocês falam que o pastor é hoje na igreja, hoje não tem sexo. Pega essa. Amém, graças e paz. É bênção de Deus. Deixa eu quero deixar. Tem coisas que eu falo com vocês que eu tenho que fazer na hora, senão eu não esqueço. Eu estava sentado ali falando assim, eu tenho que dar esse anúncio aqui. Eu cheguei aqui, eu esqueci. Mas, o que acontece, irmãos? Eu quero agradecer aos irmãos que trabalharam, que se empenharam, para que esse almoço viesse a acontecer. O almoço aconteceu, a gente é completamente agradecido às irmãs que não estão aqui, que estão extremamente cansadas, porque trabalharam ontem, hoje cedo pela manhã, tudo para que esse almoço viesse a acontecer. A irmã Zelmira está aqui, amém, louvado seja o Senhor. Então chegamos a irmã Marli, que ficou ali fazendo algumas anotações, o Luciano que saiu na rua para fazer entrega junto com o Robson. Então a gente agradece a todos. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente não vai citar nome e alguém acaba ficando magoado, porque o pastor falou um monte de nome e não citou o nome. Mas eu agradeço por cada um de vocês. Agradeço a todos que contribuíram. A quentinha da irmã Neuza chegou, nós conseguimos chegar na casa dela, entregamos a ela está no portão, aguardando, mas tudo foi bênção. Deixa eu compartilhar o que eu já havia dito pela manhã. Primeiro, em janeiro, dia 10 de janeiro, acontecerá o nosso clamor. Primeiro clamor dessa igreja. Depois nós vamos fazer o segundo clamor, que vai ser em junho, que são 6 dias de clamor para 6 meses de milagre. Na verdade, são 6 dias de um culto profético, aonde a gente entende, e até mesmo debaixo da palavra, a própria palavra do Senhor fala assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, coisas ocultas, que nós não sabemos. E nós precisamos disso, clamar ao Senhor. E se eu fosse ler para vocês todos os textos a qual o Senhor nos autoriza, que está na palavra, a clamar a Ele, eu poderia ler para vocês agora aproximadamente 45 versículos a qual o Senhor nos autoriza a clamar, e Ele diz a importância de um clamor. Isso sem fazer menção de palavras, apenas por meio da leitura da Bíblia. Então, eu entendo que isso é um momento profético para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Porém, esses 6 dias de clamor, ele não está limitado à igreja Ebenezer. É para todos. Convide irmãos, convide vizinhos, convide aqueles que estão afastados, principalmente os cristãos que não estão no caminho do Senhor, para que eles possam poder experimentar e viver esses dias de paz sobre suas vidas. Eu quero fazer um pedido. Eu não sei quais dos irmãos aqui da Ebenezer têm conhecimento, eu não vou falar facilidade, conhecimento. Eu preciso mandar fazer uma faixa para esse clamor, para colocar lá na frente. E de preferência que essa faixa seja mandada fazer esta semana, para que no próximo final de semana já esteja ali. 6 dias de clamor para 6 meses de milagre, do dia 10, 11, 12, 13, 14 e 15, de terça a domingo, sempre às 19h30, com exceção, é claro, do nosso domingo, que é às 18h. Então, eu gostaria que, se alguém tem conhecimento de local aqui próximo, que faça faixa, me procura no final, para a gente poder dar os dados, as informações. Eu sei que essa faixa normalmente é tomada por metro, mas eu preciso dela para essa semana. Amém? Então,
Por que eu vou colocar a faixa ali? Porque não é uma coisa estritamente da igreja para a igreja, mas é para abençoarmos o bairro também, abençoarmos outros que gostariam de viver esses 6 meses de paz sobre sua vida, sobre sua casa. E é o que nós estamos precisando hoje. Como o Luciano ele citou hoje pela manhã, a gente ora, a gente busca, mas tem momento que parece que as coisas não acontecem, não rompem. E esses 6 dias são 6 pessoas que vão estar ministrando a palavra. E são pessoas que eu confio ao ponto de dar o púlpito, deixar fazer menção, porque sei que trarão palavras proféticas vindo da parte de Deus. Eu sei que vai ser uma jornada não fácil, porque está 6 dias aqui, mas eu vou estar de terça a domingo, todos os dias. E eu gostaria que a igreja viesse. Deixe esse desafio para a igreja. Não deixe o seu pastor sozinho nesses dias, porque são pessoas que vão vir de fora. Nós temos pessoas que estão acostumadas a viajar o Brasil inteiro ministrando a palavra. E por termos amizade com essas pessoas, eles abriram uma brecha na sua agenda para que pudessem estar aqui conosco nesses dias. Pessoas que têm, de fato, intimidade com o Senhor. Então, faça esse esforço de estar aqui todos os dias. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu deixo esse desafio para cada um de vocês. Uma outra coisa que eu peço também é, que vai ser segunda-feira, segundo dia de janeiro, que é dia 2. O que vai acontecer? A partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, eu vou estar fazendo um momento de jejum, de terça-feira, dia 2, até domingo, dia 16. Vou estar direto? Eu não vou estar direto. Vou estar todos os dias, mas não todos os momentos. Então, o que acontece? A gente vai comprar uma Bíblia nova em nome de Jesus. Essa semana, em nome de Jesus, providencia para a gente, por favor. Amém. Então, o que acontece? Porque pilha não adianta. A gente põe para carregar, mas chega um determinado momento que a vida útil dela vai embora. Principalmente se às vezes a gente esquecer ela tempo demais ali, porque tudo tem limite. É igual o celular, com o tempo, e se não for carregado com o modo correto, vicia. Não é como o celular a gente deixa em casa, daqui a pouco a gente vai lá. Aqui na igreja, infelizmente, às vezes não tem, porque a gente sai, põe para carregar, e às vezes a gente só vai retirar o carregador lá no dia do culto, quarta-feira. E aí houve um excesso de sobrecarga sobre ela, e isso estoura a sua fonte de armazenamento, e quando a gente vê, vai embora. Então não é um mau procedimento dos irmãos, porque são zelosos com isso, porém não ter esse acesso, essa facilidade que acaba inutilizando o tempo. Mas isso é uma coisa anormal? Não, porque quando a gente vai, quem é responsável por som na parte de sonoplastia, sonorização, nunca vai usar uma pilha recarregável em um show ou um evento. Nunca. Justamente para algo semelhante não aconteça. Sempre vai usar pilhas ou baterias Duracell, porque o período dela é de aproximadamente de 4 a 6 horas, sem deixar a peteca cair. É claro que não é a nossa realidade hoje, de todos os cultos a gente tem uma pilha dessa, então a gente vai recarregando, mas um dia Deus nos dará graça e assim será. Mas voltando aqui então, em relação ao clamor, então eu vou estar fazendo no dia 2 ao dia 16, todos os dias,
de alguns períodos específicos, eu vou estar jejuando. Eu deixo esse desafio para a igreja. Que você possa escolher um dia, ou todos os dias, ou escolher um momento do dia, dentro da sua condição e possibilidade. Faça de acordo com as suas condições. Se você precisa tomar medicamento, se você precisa tomar leite, se você precisa, mas faça com maturidade. Um sacrifício, quando ele é feito sem um consentimento e uma aprovação de Deus, porque isso possa lhe prejudicar, isso é sacrifício de tolo. Então, faça debaixo do entendimento. Então, se você quer acompanhar o seu pastor, no dia 2 de janeiro, segunda-feira, a domingo, dia 15 de janeiro, eu vou estar em jejum em prol desse evento, porque eu sei que isso vai ser um divisor de água na minha vida e na vida da igreja. Então, faça isso. Lanço ainda esse desafio, ora e jejua por uma vida, para que você consiga trazer essa vida para um desses dias. Mesmo que você não consiga trazer todos os dias, mas traga um. E eu ainda te desafio, diga para ela, olha, nós vamos estar em 6 dias de clamor, e cada dia vai apontar para um mês. Por isso que nós vamos fazer 6 dias. 6 dias para 6 meses. E aí você diga para ela, pelo menos tenha um mês de paz e novidade de vida em Cristo. Venha pelo menos um dia. E eu tenho convicção no coração de que algo vai acontecer na vida, não só na sua vida, mas de quem você vai trazer também. Então, a partir de janeiro, nós teremos algumas, eu não vou falar atividade, e nem tampouco eventos, mas nós teremos algumas movimentações. E eu creio que cada uma dessas movimentações são movimentações proféticas, porque a gente precisa ver, entender e perceber com clareza o agir do Senhor sobre nossas vidas. Prova disso, eu quero fazer menção da palavra que se encontra no Evangelho de João. João capítulo de número 6. Estou acostumado a olhar para trás, mas a gente vai resolver isso em nome de Jesus. Versículo de número 1, um texto bem conhecido para os irmãos. João 6, versículo 1, vai nos dizer assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiram numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos.
Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar. Fazei o povo assentar. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em números de quase 5.000. Então, Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. Também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram os cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, os homens os sinais que Jesus fizera, lhe deram e disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem o reino, retirou-se novamente, sozinho, para o monte orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que ela é viva, ela é eficaz e poderosa para mudar todas as nossas estruturas. E é isso que pedimos ao Senhor tão somente nesse momento. Que a tua palavra possa mexer, assim como nós adoramos ao Senhor. Tens liberdade. E o Senhor pode pôr nesta hora em nossas vidas tudo fora do lugar. Aquilo que nós achamos que já está bom, mas o Senhor tem liberdade. Se o Senhor quiser melhorar, fica à vontade. Mas se o Senhor quiser desconstruir tudo aquilo que nós construímos ao longo de nossas vidas, o Senhor também tem liberdade. Ainda que isso possa nos doer ou nos incomodar, mas damos essa liberdade ao Senhor, para que nós possamos receber um milagre da parte do Senhor. Por isso nos ensina, por intermédio da tua palavra, porque ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que nós queremos, ser livres daquilo que nos impede de experimentar o milagre da parte do Senhor. Então fique à vontade, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos hoje e sempre. Amém. Veja, queridos, que é um texto que nós conhecemos, vimos, lemos, ouvimos por diversas vezes, e já preguei por diversas vezes nessa palavra. Os evangelhos, tanto de Mateus no capítulo 14, assim como Marcos no capítulo 6, assim como Lucas no capítulo 9, também vai fazer menção desse mesmo texto. Então veja que este é um texto que está dentro dos evangelhos, a qual nós chamamos de sinóticos, que vai repetir, os 4 evangelhos vão repetir a mesma narrativa, aonde Jesus ele faz uma multiplicação por meio de 5 pães e 2 peixes para aproximadamente quase 5.000 homens. E o que me chama a atenção não é só no milagre que o Senhor Jesus ele faz mediante a multidão que estava ali, mas é o que foi necessário se fazer para que o milagre viesse a acontecer. Porque uma coisa nós sabemos: o Senhor ele faz milagre na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. Isso nós temos toda a maturidade e entendimento, e sabemos e concordamos com isso.
Porém, o que vai fazer diferença entre a minha vida, a sua vida e a vida do irmão que está ao seu lado, em receber o milagre do Senhor, são as nossas atitudes. E uma coisa é certa, não é o tempo que eu tenho de crente, não é o tempo que eu tenho de conhecimento da Bíblia que vai fazer com que o milagre da parte de Deus venha acontecer. Não é por eu ser pastor, ou talvez você ainda nem crente ser, que você não está credenciado a receber o milagre de Deus. O fato de alguém já ser crente, batizado, e exercer uma função, uma autoridade na igreja, isso não quer dizer que esta pessoa, ela está credenciada em Deus para receber o milagre. Não é. Não é porque você conhece mais, não é porque você ora mais, que quer dizer que você está mais habilitado ou menos habilitado para receber o milagre da parte de Deus. Veja que o texto ele vai falar que estava Jesus e estavam os discípulos, e o texto vai fazer menção de dois deles, Filipe e de André. Mas não foi a atitude de Filipe, discípulo do Senhor, o que andava com o mestre, e nem tampouco a atitude de André, que facilitou a realização de um milagre. Então veja que, para que o milagre da parte de Deus venha acontecer na minha vida, sempre vai ser necessário que eu possa ter atitudes que venham me credenciar a receber o milagre. Veja que a Bíblia ela fala isso. De Gênesis a Apocalipse, vai ver pessoas se posicionando, tendo atitude para que possa receber milagre. É impossível alguém alcançar uma posição, falo agora fora de um contexto da palavra de Deus, uma pessoa querer alcançar uma posição social, uma qualificação profissional, se ela também não tiver uma atitude mediante aquilo ali. Um exemplo, não tem como eu querer ser bem sucedido financeiramente se eu sou uma pessoa preguiçosa para estudar. Eu não quero me desempenhar, eu não quero me esforçar no meio desse mundo que parece uma selva de pedra, aonde as pessoas lutam ferozmente um contra o outro para poder ter uma boa posição de destaque na questão de trabalho. Se eu não me preparar, eu mesmo, então somente eu vou estar me desqualificando para não receber esta oportunidade. E aí, às vezes, tem muita gente que deixa de estar numa posição de honra, de destaque, numa posição confortável financeiramente no trabalho, por causa das suas atitudes. Que atitudes? Tem muita gente que só trabalha, só produz, quando o patrão, o encarregado ou o supervisor está próximo olhando. E quando sai, essa pessoa relaxa e enrola o dia todo. Por que tem muita gente que não gosta de contratar um pedreiro na diária? Porque tem muitos, não são todos, mas tem muitos que não têm produtividade. Porque ele olha, esse serviço vale 1.000, mas eu consigo executar em 2 dias. E essa pessoa não vai querer pagar a diária de 500. E aí ela enrola a semana toda e mais um pouco
aquele serviço seja concluído. E isso vai causar um desgaste fora do comum para quem contratou. Então veja, por que muita gente passa por extrema dificuldade? Porque ela se desqualifica para receber o milagre. São atitudes. E aí veja que às vezes tem pessoas no trabalho que não recebem e nem foram contratados para fazer certas coisas, mas faz um monte de coisa. E um dia, quando a oportunidade vem, quem é que vai estar credenciado a receber a oportunidade? Conta-se uma ilustração de 2 empregados. Ele chega para o patrão e ele questiona: patrão, eu já estou 10 anos trabalhando contigo, nunca cheguei atrasado, nunca fui te faltar e arrumar desculpas chulas para justificar alguma coisa minha. Sempre estive presente todos os dias. E eu já vi pessoas entrarem nessa empresa, sair da empresa e elas receberem até mesmo mais do que eu. Algumas pessoas que acabaram de entrar e estão recebendo mais e eu ainda continuo na mesma função. Eu gostaria de um aumento. E aí o patrão virou para ele e falou assim: isso é justo? É muito justo você receber uma promoção. Faz um favor para mim. Eu estou querendo mudar a rotina da empresa e eu quero proporcionar uma coisa mais saudável aos seus colegas de trabalho. Ou seja, a todos os funcionários eu quero proporcionar o melhor. Eu quero dar a eles frutas no almoço. Eles possam trazer a sua comida, mas eu vou dar frutas para eles de sobremesa. Eu percebi, falando o patrão, que ali na frente há uma quitanda que abriu. Ou numa linguagem bem carioquês, há um sacolão. Então você vai lá e procura ver para mim, por favor, quanto está a dúzia da banana e a da laranja para mim, por favor. O empregado chega e ele vira para o patrão: patrão, nisso já estava o faxineiro na sala do patrão. E aí ele vira e fala: patrão, olha, eu acho que não vai ser bom para a empresa não, porque eu cheguei lá, eu perguntei a ele quanto que estava a dúzia da banana, e ele virou para mim e me falou que a dúzia da banana estava a R$7, mas não achei graça e ela não me chamou a atenção como ela estava. E a laranja, ela estava custando R$9 a dúzia da laranja. E aí o patrão fala assim: fica aqui, Fulano, serve um café para ele aqui. Puxou a cadeira, sentou na mesa com o patrão. E aí ele virou para o rapaz que estava fazendo a faxina e falou: meu jovem, quanto tempo você está na empresa? E aí ele falou que assim, 2 meses. Faz um favor para mim, dá um pulinho naquela quitanda e procura para mim, por favor, ver o preço da fruta, porque eu quero dar frutas para os funcionários no após o almoço. Ele foi lá e aí ele voltou depois do tempo. Falei: patrão, olha, está aqui. O senhor pediu para mim poder ver quanto que estava a banana. E estava a R$7 a dúzia. E não estava com uma boa aparência. Aí o rapaz falou: eu não falei? E aí ele fala: e a laranja, a dúzia, ela estava puxada, R$9 a dúzia. E aí o outro já havia dito. Mas o faxineiro virou e falou: patrão, porém tem um detalhe. Eu conversando com o seu Manel, que é o dono da quitanda, ele virou para mim e disse que há algumas
as frutas que são da estação. E ele disse que exatamente agora, se eu fosse dar como sobremesa fruta para os funcionários, ele poderia me dar o melão, porque o melão é a fruta da estação agora no momento, e ele faria cada melão para o Senhor por quantidade, a R$3 a unidade do melão para o Senhor. E aí também o Senhor poderia dar também para eles, porque daqui a um mês vai ser a estação, o período da tangerina. A tangerina vai estar no preço bom, hoje está lá em cima, mas depois vai estar mais baixo. E aí ele começou a apresentar vários recursos para não faltar um dia a fruta na mesa do amigo, do colega. E aí o patrão, ele olha, vira o rapaz: muito obrigado, meu jovem, você está liberado, você pode ir continuar o seu serviço em outro lugar. E ele saiu. E aí ele olhou para o rapaz, para aquele senhor que veio pedir o aumento, e aí ele virou para ele e falou assim: você está 10 anos na minha empresa fazendo a mesma coisa, você quer aumento? Ele: não, muito obrigado, vou continuar fazendo o que eu já estava fazendo. E aí ele foi. Moral da história, você já sabe. Atitude. A atitude fez a diferença. Se naquele momento, se o patrão tivesse colocado a disponibilidade de um cargo novo, quem é que seria agraciado com um cargo novo e com uma nova função? O que chegou agora recentemente, que tinha poucos meses de empresa. A atitude agora faz toda a diferença. É por isso que tem muita gente que não recebe milagre em Deus, porque as atitudes, elas não são boas e nem tampouco agradáveis. A palavra do Senhor, ela vai falar sobre 10 virgens, que elas recebem um milagre da parte de Deus. Porém, depois que elas recebem o milagre, o que elas fazem? Quantas voltam para agradecer? Mas também, veja, nessa parábola das 10 virgens, elas estavam aguardando quem? O noivo. E elas tinham azeite. As 10. Porém, havia 5 delas que estavam preparadas com quantidade a mais para poder suportar o tempo da espera. As outras 5 não estavam preparadas. E o que acontece? Quando o noivo chega, para quem não estava preparado, ficou. Primeira atitude para quem quer receber o milagre de Deus: esteja sempre preparado. O apóstolo Paulo, ele fala assim em Coríntios, na sua carta: examine-se o homem a si mesmo. Todos nós precisamos fazer um autoexame na nossa vida, e só você vai poder dizer como você está com Deus. Porque quem vai fazer o milagre para você é Deus. Não é o irmão que está do teu lado, não é o irmão que está do teu lado, não sou eu que estou falando. Não é Deus que vai fazer. Então, para mim está credenciado. A minha primeira atitude é: eu preciso estar preparado. Por que isso? Porque veja, no contexto da palavra, nós lemos que Jesus estava caminhando e com ele uma grande multidão. O dia já está findando e a fome aperta para todos os que estavam ali. Então veja que o texto fala que era aproximadamente 5.000 homens. Porém, o texto diz que estava ali no meio um jovem. Não tinha um jovem, ele cita esse jovem. Então, se tinha jovem no meio de 5.000 homens, então significa que tinha bastante jovem. E olha que o texto não faz menção de mulheres.
que se for contabilizar agora, se tem 5.000 homens, aproximadamente 10.000 mulheres. Prova é só fazer conta aqui agora quantas mulheres tem na igreja e quantos homens tem na igreja. Só para vocês terem uma ideia, mas vamos continuar. Então veja só, o que acontece? Mas estavam ali Filipe, discípulo, André, discípulo. Porém, os dois não estavam preparados. Porque quem não tinha nada a ver, estava preparado. O jovem. E aí esse jovem, ele não só deu, veja só, o texto fala que o jovem deu os 5 pães, 2 peixes, e lá no final o texto vai falar que sobraram 12 cestos cheios. Para quem deu 5, olha no final e vê 12 cestos. Eu vou levar e vou querer acreditar que são coisas desse tamanho, cestinha. Foram 12 cestinhas dessa aqui que sobrou. Para quem deu 5 pães. Imagina, no final você tem de volta 12. Dou 5 pães, 5 unidades e me vem 12 cestos. Com cada cesto com muitas unidades. Qual é a diferença? A diferença é quem está preparado está credenciado a receber milagre. A questão é, e você tem se preparado para poder receber esse milagre de Deus? Porque é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. A segunda atitude que nós olhamos aqui na palavra: você precisa estar perto de Jesus. Não tem como. Veja que esse jovem, o texto fala jovem. Esse jovem poderia estar em um monte de lugar, como tantos outros jovens. Se nós fôssemos conjecturar para o dia de hoje, nós vamos dizer assim: esse jovem podia estar na balada, esse jovem podia estar numa rave, esse jovem podia estar numa esquina, ele poderia estar com a mina, ele poderia estar no cinema, no shopping, ele poderia estar em um monte de lugar. Mas o texto diz que ele estava perto de Jesus. E olha, se no passado não tinha, na linguagem e no contexto de hoje, baile, se não tinha, mas tinha suas festas. E olha, em muitas delas, principalmente quando a gente pega o texto do Antigo Testamento, a gente vai ver que nessas festas havia orgias. Então veja que o jovem poderia estar num monte de lugar, mas ele decide estar perto de Jesus. Outra atitude para quem quer receber milagre: aonde você está? Eu preciso ter uma atitude. Que atitude? Escolher o lugar certo. Estar no lugar certo. Aquele jovem estava no lugar certo. Já ouviu aquele ditado que o mundo diz? Estar no lugar certo na hora certa. Era exatamente isso. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Todo mundo tem fome. O que você tem? Ninguém respondeu nada. E aí André fala: olha, Filipe fala, nem 200 denários. Filipe está dizendo exatamente o seguinte: um denário era equivalente a um dia de trabalho. E se fôssemos falar que um dia de trabalho hoje, no salário mínimo, deve ser o quê? Uns 33, 35 reais. A gente está falando de 200 dias de trabalho. Então você pega, se fosse, vamos fazer uma conta rápida. Olha só, vamos supor que um dia de trabalho hoje seja 50 reais. Então a gente está falando que 200 dias de trabalho a 50 reais seria quanto?
Boto 5, pego um 0 e joga mais 2 0 no final. 5.000 reais para comprar pão. 200 dias de trabalho. 5.000 reais. Isso não seria suficiente para alimentar. Aí às vezes a gente fala que assim, é absurdo isso. Não daria? Mas vamos olhar o contexto da palavra. O contexto diz que o jovem tinha quanto? 5 pães. E você consegue comprar com facilidade 5 pães por R$1 hoje? E aí, ele consegue? Já foi época de você ir na padaria com R$5, não é? Antigamente, tanto nós homens, chefes de família, como mulheres, o que a gente menos colocava no nosso orçamento familiar era o pãozinho de cada dia. Porque você ia lá, tu comprava R$2 de pães, tu tomava o café da manhã e ainda lanchava ainda. Não é verdade? Hoje você é obrigado a incluir no orçamento doméstico, familiar, o pão de cada dia. Porque senão a gente se arrebenta. Vai chegar no dia 15 do mês e não tem dinheiro para comprar pão. Por quê? Porque se você for comprar R$2 de pães, eles falam que a promoção vem 5. E 5, a depender da família, sofridamente vai rolar o café da manhã. Sofridamente. Tu imagina o café da tarde. Então a gente está dizendo que uma família que vai consumir sofridamente 5 no café, ela vai precisar de 10 por dia. Então a gente está falando que é 4 por dia. E 4 por dia vezes 30 dias de 30 dias. Deu quanto? Hein? Tu fez a conta? R$120 de pãozinho. E aí? Coisa de doido, né? E a gente fala assim, gente, eu tinha R$50 trocado na carteira, troquei o dinheiro sumiu. É o pãozinho que levou. Tu não percebeu não? Ele levou teu trocadinho todinho. Tu não consegue nem guardar mais moeda, porque leva. Agora imagina então, 200 denários, era isso que Jesus estava ensinando. Ele estava preparado. Se você não estiver preparado, como você vai receber o milagre? Mas se você também não estiver no lugar certo, como você vai receber o milagre? O que fez a diferença na vida desse jovem foi estar no lugar certo. A Bíblia fala isso. Quer ver um exemplo? Josué era um jovem que, em momento algum, ele se afastava da presença de Deus. O texto vai falar em Êxodo que Josué sempre estava próximo da tenda. E quando Moisés, ele é recolhido pelo Senhor, quando Moisés morre, quem é que assume o lugar? O texto fala, o moço de Moisés. E quem era o moço? Josué. O texto não fala que era um homem, um ancião, um velho. Fala que foi o moço de Moisés. Por quê? Porque ele estava no lugar certo. Outro exemplo, a Bíblia vai falar de Eliseu com Elias. E aí veja que também Eliseu não se afastava em nenhum momento. Elias virava para ele e fala, meu filho, pode ir embora. Eu vou atravessar o Jordão. Ele, meu Deus, eu não vou, não te largo. Ele, filho, fica aqui, que não fico. Eu vou contigo assim como vive o Senhor. E aí o que acontece? Quando o homem de Deus é recolhido no carro de fogo, quem é que vê o manto caindo e recebe a graça sobre a vida dele? Aquele que estava no lugar certo. A Bíblia também vai falar de uma outra pessoa, Samuel, o jovem. Samuel estava onde? Na casa de Deus. E quando ele ouve Deus chamar,
Estava na casa, ele, mas não estava no lugar certo. Qual é? Presença de Deus. Quando Deus chama, ele não reconhece. E quem foi completamente agraciado? Samuel. Então veja aqui, uma das credenciais, uma das atitudes para quem quer viver milagre da parte de Deus é: busca estar no lugar certo. E aí você vai precisar responder para você mesmo: será que os lugares que você tem estado tem sido para você no lugar certo? Por que tantas coisas que você pediu e se considera justo receber não aconteceu na tua vida ainda? Será que você tem estado no lugar certo? Às vezes a gente reclama tanto, a gente fala que faz tudo certinho, se esforça, e nada acontece na nossa vida. Acontece na vida do Pedrinho, do Zezinho, do Joãozinho, mas na nossa não acontece. Mas será que a gente está andando no lugar certo mesmo, para poder receber de Deus esse milagre? E aí, mais uma atitude. O texto vai falar que quando Jesus, ele vira para os discípulos e fala: olha, deem você mesmo de comer. Aí eles comeram. E aí André fala assim: olha, sem condições, não temos nada. Mas aí, o texto vai falar que no meio dessa multidão de homens despreparados, tinha um. O jovem estava levando, vou conjecturar novamente para o dia de hoje, ele estava levando na sua lancheira o seu lanchezinho que a mainha preparou para ele. Mainha botou para o filhinho não passar fome na caminhada 5 pãezinhos e falou: tu não vai comer pão seco, filhinho, vou botar peixinho para você. Você vai desfiar peixinho e vai botar ali no dentro do pãozinho e você vai comer, vai ficar forte e feliz. Mainha sabia que filhinho gostava de pãozinho com peixe. Ele não gostava de pãozinho com ovo mexido, gostava do peixinho. Mainha foi e preparou, botou certinho. Aquele jovem estava. O pão era de quem? O jovem. O peixe era de quem? Se ele ficasse quietinho na dele, ali, ó, escondidinho, comendo, como a gente às vezes faz quando quer fazer a ninguém, a gente abre aquela, ô bala abençoada de Jeová. O dia que a bala está mais gostosa, a gente não quer oferecer para ninguém, é o dia que a bala resolve fazer o maior barulho do mundo. Tu tá ali, aquela, choque. Tu tá quase falando, fica quieta, não vou dar para ninguém. E ela fica, choque. E tu entra em desespero, pode às vezes até bem das pernas para poder amenizar o barulho. É tua. O lanchinho era do jovem, podia ficar para ele. Se ele ficasse quietinho na dele e comesse na surdina, o jovem estaria em pecado? Não. Ele estaria sendo egoísta e olho grande? Não. André e Felipe já falaram, nem 200 dias de trabalho é o suficiente, ainda mais 5 pães. Então ele não deve errar, era dele, ele não pegou nada de ninguém. Mas aí, quando alguém fala, não temos nada, os outros textos dos outros evangelhos vai dizer: olha, é melhor mandar embora, porque o dia está findando, já está escurecendo e eles não vão conseguir comprar nada. Trazendo para o dia de hoje, já está dando o término do expediente e a barraca vai fechar. Melhor mandar embora enquanto eles podem encontrar alguma coisa aberta no caminho. O jovem vai lá e faz o quê? Ele se apresenta para Jesus. Aí Felipe e André falam assim: olha, tem um jovem aqui com 5 pãezinhos. Não sei o que é isso, uma multidão, mas ele também tem na lancheirinha dele 2 peixinhos. Ele poderia comer escondido, mas ele se apresenta. Para André e Felipe, 5 pães era nada.
com o seu nada, que ninguém acreditava, ele se apresenta ao Senhor. E o nada, quando é apresentado ao Senhor, se torna muito, ao ponto de sobrar. Você está entendendo? A atitude, ele fala assim, é meu, mas para o Senhor eu te dou. O que parecia pouco, sobrou. Essa atitude faz toda a diferença. Ele se apresentou a quem podia resolver o problema. Quer experimentar o milagre de Deus na sua vida? Se apresente para aquele que pode fazer. Para de reclamar, para de murmurar, dizendo que nada dá certo, porta anunciado, tudo é difícil para você. Porque tem hora que a gente fala assim, tudo é difícil, tudo parece que é dificultoso, parece que tudo tem tropeço para mim, para todo mundo, parece que tudo se escancara, mas quando chega na minha vez, acabou. Estou eu lá na fila do médico, todo mundo pega a senha, quando vai chegar na minha vez, aí chega a tenente, acabou a senha só amanhã, hein? A gente volta reclamando e murmurando. Se apresenta para o Senhor, diga para ele, olha, eu só tenho isso, Senhor, mas eu sei que se eu colocar na tua mão, tudo vai mudar. O que você tem hoje para apresentar ao Senhor, para que Ele possa fazer um milagre? É a sua vida? Apresente a Ele. É a sua família? Apresente a Ele. A sua saúde precisa de milagre? Apresente a Ele. O teu casamento não está legal? Apresente a Ele. Tu acha que teu emprego está sendo ameaçado? Apresente a Ele. O que você, qual é a área da tua vida que hoje você precisa experimentar em Deus o milagre? 3 atitudes que você precisa ter. Então, 3 atitudes. A primeira, você precisa estar preparado. Segunda atitude, você precisa buscar estar no lugar certo. Ou seja, você precisa buscar estar perto de Jesus. Terceira atitude, você precisa se apresentar a quem pode. Salmo de número 37, versículo 5, ele vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar é se apresentar. Qual é o teu caminho hoje? Todo mundo tem um caminho. Você vai falar que assim, meu caminho não está fácil, pastor. Só Deus sabe como é que está dentro da minha casa. Entregue esse caminho para Ele, para que Ele possa fazer um milagre para você. Mas se você não tiver uma atitude, não vai acontecer nada. Então deixa eu te dar uma palavra então de certeza. 3 atitudes eu falei. 3. A primeira, você precisa o quê? Você lembra? A primeira, você precisa estar preparado. A segunda, você precisa estar perto de Jesus. Então olha só que legal para você hoje. Primeira atitude, você já teve. Qual foi? Você já se preparou para estar na casa daquele que pode fazer um milagre para você. Essa é a primeira atitude que você já fez. E você nem sabia. Segunda atitude, você precisa estar onde? Perto de... E você hoje está onde agora? Na casa de Jesus. Então veja que 2 atitudes você já fez. Você se preparou para estar e você está perto de Jesus. E qual é a terceira atitude? Você precisa agora se apresentar. 3 atitudes já aconteceram na sua vida sem você saber, mas tudo preparado pelo Senhor. Uma atitude. Terceira atitude, qual é? É se entregar. Conforme diz Davi, entrega, confia que Ele vai fazer. Quer experimentar o milagre? Tenha atitudes.
possa abrir portas extraordinárias na tua vida. Mas isso só vai depender exclusivamente de você. Porque veja, Jesus estava lá. Era 100% certo, garantido de ver o milagre. Mas quem foi o facilitador do milagre? Aquele que não andava com Jesus, o jovem. Tinha que ver a lógica natural dos discípulos. Então isso significa que tempo de crente não credibiliza a receber o milagre. Isso não significa que quanto mais você lê a palavra, não te credibiliza a receber o milagre. As suas atitudes, sim, vai te levar para perto do milagre ou para longe do milagre. Você precisa ter esse entendimento hoje. As suas atitudes, elas estão te levando para perto do milagre. Se as suas atitudes não te levam para o milagre, então você precisa parar e mudar, em nome do Senhor Jesus, as suas atitudes hoje, para que você possa receber do Senhor o milagre. O Senhor não vai fazer o milagre extraordinário, mas as suas atitudes precisam ser, cada uma delas, condizentes a isso. Você precisa estar preparado, você precisa estar no lugar certo, e você precisa se apresentar. Se você conseguir entender essa palavra e viver essa palavra, você vai ver o milagre. Eu te desafio a você, a partir de hoje, a ter essas atitudes na sua vida. E você vai ver milagres que acontecendo na sua vida. Não importa qual seja a área da sua vida que você precisa ser milagre. Se é o teu casamento, vai haver milagre. Se é a tua família, vai haver milagre. Se é o teu emprego, vai haver milagre. Se é a tua saúde, vai haver milagre. Se é o teu espírito, vai haver milagre. Vai sim, porque quanto mais você tem atitude de direção do Senhor, mais o Senhor te credibiliza a viver e experimentar o milagre do Senhor. Atitudes que geram milagre. É isso que você precisa ter daqui para frente. Atitudes que te credibilizam ao milagre. Porque quem pode fazer um milagre na tua vida, você já conhece. Você já sabe. Prova é que você está no lugar certo. Daquele que pode fazer um milagre. Se coloca de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa de milagre, mas eu te convido a fechar os seus olhos nessa hora. Eu te convido a você, fala com Deus nessa hora. De um modo muito breve, só diga para Ele qual é a área da tua vida que você precisa de milagre. É só você falar para Ele, Senhor, eu preciso desse milagre na minha vida. Eu preciso que isso venha acontecer na minha vida. Porque eu acredito que quando isso acontecer, muitas coisas vão se tornar fáceis. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa de milagre, mas você precisa nessa noite falar, Senhor, o Senhor pode fazer esse milagre que eu tanto preciso, eu vou ministrar para a minha vida. Porque eu vou assumir daqui para frente um compromisso com o Senhor. Daqui para frente eu vou ter atitudes que me levam para perto do milagre todos os dias. Eu vou estar todos os dias
céu. E teus filhos já estão preparados, porque se prepararam para estar na tua casa. Quando ele ouviu o convite, vamos à casa do Senhor, ele se preparou. Mas também, Pai, eles tiveram mais uma atitude, que é buscar estar perto do Senhor. E estar na tua casa é estar perto do Senhor. E aí, Senhor, a palavra diz que mais uma atitude é necessária, que é a entrega. É entregar o tempo. Então, Pai, a tua palavra diz: entrega o teu caminho, Senhor. E eu vou entregar e você diz que eu milagre. Se tu está sentindo seu milagre na família, faça acontecer agora, em nome do Senhor. Se os teus filhos têm chorado por causa de uma enfermidade, dizendo: não sei como é possível isso acontecer, porque hoje o mundo morre é tudo, mas quando se fecha, fecha no nome dele, tudo é liberado, tudo é escasso, quando chega a minha vez, eu declaro em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade, que tem me causado dor, nós ordenamos agora no nome do Senhor Jesus Cristo, que vai embora agora, em nome do Senhor, e que você possa viver o milagre na parte de Deus, em nome de Jesus. Se algum mal tem te causado dor, tristeza, se alguém tem te aborrecido, até mesmo dentro da sua casa, no ciclo da tua família, eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que o milagre de calmaria de paz, esse espírito que tem roubado, causado tormento, que tem te provocado tristeza, vai cessar no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. O Deus tem buscado, até mesmo uma forma de ter uma condição financeira melhor. Pai, em nome de Jesus, gera esse milagre no Senhor Jesus. Porque nós declaramos, Senhor Deus, vidas abençoadas, vidas felizes, debaixo de paz, debaixo de bênção, debaixo do poder, do doce e amado Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te peço que teus filhos possam, no decorrer desta semana, experimentar o milagre do Senhor. Mas que a partir de hoje, todos os que aqui estão possam começar a ter atitudes que venham provocar em Deus o milagre. Que as atitudes possam ser tão grandes e tão extraordinárias que os céus possam se parar e Deus olhar, porque a atitude chama a atenção e Deus fala: meu anjo tem que descer, tem que ir naquela casa, naquela família, naquele casamento e provocar o milagre agora, porque ele está chorando, pedindo, buscando, e assim a palavra diz: aquele que deve recebe, aquele que mais se abre, então assim vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Milagres irão acontecer e você vai experimentar, porque a partir de hoje você assume este compromisso com o Senhor, atitudes que vêm gerar milagre. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bondoso e misericordioso sobre nossas vidas. Leva-nos, Senhor Deus, de volta aos nossos lares, que ao chegar em casa possamos encontrar a nossa casa, a nossa família, guardada, amparada, protegida pela mão forte do Senhor. E que a mesma unção que está aqui sobre esse lugar, repousando sobre a vida de cada um dos filhos, eu declaro que a mesma unção dessa palavra, ela também estará presente sobre os familiares dos teus filhos, aqueles que estão na sua casa, aqueles que compartilham no mesmo teto contigo. Eu declaro que também serão abençoados com o milagre do Senhor. As suas atitudes vai provocar milagres